Oi, gente, aqui é o Heráclito, faz um videozinho, ando meio sumido, muitas ocupações, muita coisa pra fazer. Mas a pergunta de hoje é, e aí? Vai ter golpe? Né, é uma coisa que tava tirando meu sono, sinceramente tava tirando meu sono. Que obviamente, né, eu seria preso como comunista, né? Não gostaria de ser preso, né? No regime de exceção eu iria pro saco muito rápido, né? Teria que ir para La Resistance. De qualquer sorte, né? Eu esperei o 7 de setembro, né, para fazer esse vídeo, para fazer essa análise. Por quê? Porque esse foi o momento que o Bolsonaro dobrou a aposta. E ele estava blefando, né? E isso gerou uma série de problemas. Que problemas foram esses, né? Mas, primeiro, eu vou deixar aqui o link do meu Instagram. Se você puder dar um joinha, se inscrever, você vai fazer um grande favor para mim, para ajudar o canal a prosseguir e eu poder, apesar de estar muito sem tempo, continuar fazendo esses vídeos legais para vocês, ok? Como vocês sabem, eu estive envolvido com política durante muito tempo, né? E há um bom tempo que eu acompanho e faço análises políticas, não tanto aqui no canal, e sou historiador, né? Mas vamos lá. 7 de setembro foi um fracasso para o bolsonarismo, né? O agronegócio recebeu bilhões do governo. E essa é uma das bases de sustentação do governo, o agronegócio, né? Porque eles têm uma política de fim do mundo, né? E eles são profundamente reacionários, né? Desde a monarquia, desde Dom Pedro II, que esse é um pessoal extremamente reacionário, né? E o Salles, aquele criminoso que eu espero que um dia puxe uma cadeia muito boa, né? Ele fez uma política de passar toda a boiada, né? Queime a Amazônia, mais de 100 agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, pode tudo. Né? Basicamente foi o pode tudo, né? Ele foi um ministro do meio ambiente que estava trabalhando contra o meio ambiente, né? E obviamente o Bolsonaro não se mantém no poder à toa, né? Ele é obviamente incompetente, mas ele não é completamente idiota, né? Há áreas do governo dele, né, que fizeram entregas, né? Mas o que acontece? Ele entregou uma série de reformas liberais que atendem a uma demanda de um setor da economia. E, obviamente, atendeu a praticamente todas as demandas do setor do agronegócio. E é muito importante que vocês entendam que essa não é uma questão completamente racional. Obviamente, há uma grande racionalidade em jogo. Por exemplo, eu sou próximo a pessoas ligadas à área de universidades privadas, né? E quando da eleição do Bolsonaro, eles tinham dois planos. Olha, tem um cenário com o Lula, tem um cenário sem o Lula. O cenário com o Lula é de manutenção de crescimento e lucros e de um cenário tranquilo. E com o Bolsonaro a gente sabe que isso vai dar merda. Então tem que se preparar para isso. Tem que começar a demitir, tem que começar a cortar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essas mesmas pessoas que tinham essa plena consciência de que com o Lula ia dar bom e eles iam ficar mais ricos ainda, são bolsonaristas, né? E obviamente o Bolsonaro se elegeu, todo mundo sabe o que aconteceu em 2018. Aliás, eu não sei se alguém entende o que aconteceu em 2018, mas o que aconteceu as pessoas sabem, né? Então, o agronegócio, ele se beneficia horrores desse dólar altíssimo, né? Horrores. Ao mesmo tempo, a China é um grande comprador de commodities. E relações estremecidas com a China são extremamente prejudiciais para esse mesmo agronegócio, né? Ainda assim, eles permanecem como uma base de sustentação do governo Bolsonaro. E quais são as outras bases de sustentação? O Centrão, que assim,
ele fez algo que nem o Lula, nem o Fernando Henrique, ninguém fez. Ele entregou a chave do cofre ao Centrão. Ali, eles têm tudo agora. Nunca antes na história desse país, né, o Centrão, aquele lodo amorfo em termos ideológicos, de um pragmatismo rasteiro, de parca ou nenhuma, de fato, representação social, que representa as fraturas do nosso sistema eleitoral, que não é perfeito, né? Tem a chave do cofre. Né? Mais de 115 bilhões de reais está na mãozinha deles. Eles fazem o que eles quiserem. Né? Por isso que o Arthur Lira está sentado sobre mais de 100 pedidos de impeachment. Que outra base o Bolsonaro tem? Ele tem uma base social relativamente pequena, porque ele tem entre 15% e 25% da população. Num país de proporções continentais como o Brasil, isso é muita gente. Só que aconteceu, nesse 7 de setembro, algo inusitado. Até essa base começou a se fraturar. Por quê? Né? O discurso do Bolsonaro sempre foi um discurso golpista, desde que ele era deputado. Né? Sempre foi um discurso saudosista da ditadura militar, e sempre foi um discurso fascistoide e autoritário. Né? Só que o que acontece? As pessoas que foram pagas pelo agronegócio para vir, né, ou pelo menos não pagas, alguns foram pagos, outros foram financiados, digamos assim, né? Talvez seja a palavra mais correta. Elas esperavam um golpe. Elas esperavam, de fato, uma ruptura. Elas esperavam, de fato, alguma coisa, como o fake news lá do estado de sítio. Ah, Bolsonaro declarou estado de sítio. Será que eles não sabem nem o que é estado de sítio, né? Eles esperavam por isso. Aquilo ali são as pessoas mais radicalizadas. E quando isso não aconteceu, né, isso causa uma fratura, isso causa um problema. Porque o discurso é um e a ação é outra. Vamos acabar com o STF, vamos fechar com o STF, vamos enquadrar o Barroso, vamos enquadrar não sei quem, o Fux. E nada acontece. Né? Aliás, o Fux não, o Moraes. Isso é difícil desmobilizar essas pessoas que foram acreditando que iam fazer parte de um golpe de Estado. Queria mudar o Brasil, queria impedir uma invasão comunista, uma invasão marciana, uma invasão extraterrestre, né? E foi uma patuscada tão grande que eles fizeram uma greve de caminhoneiros, que é um negócio que vai destruir a economia, né? 16 estados já estão com as estradas bloqueadas por caminhoneiros pró-Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, foi uma longa greve de caminhoneiros que depois o Allende, né? Ninguém que está no governo quer uma greve de caminhoneiros, porque aí você tem desabastecimento, você tem aumento da inflação, você piora a economia. A economia já está uma droga. Todos os indicadores econômicos já caíram para antes de 2014, que foi esse melhor momento. Estão péssimos, está tudo ruim. O PIB está ruim, a inflação está ruim, aumento generalizado de preço, que é a mesma coisa de inflação. Então isso foi um tiro no pé terrível. Primeiro porque foi um blefe e as manifestações foram um fracasso. Elas foram um fracasso porque investiu-se muito dinheiro. E você não viu ali 1 milhão de pessoas, que era o que eles esperavam, uma grande demonstração de força. Foram os tanques fumacentos 2.0, né? Inclusive o rosto do Bolsonaro olhando no helicóptero lá, mostrava o desapontamento dele com o negócio. Aquilo não foi uma demonstração de força, né? Só que ainda assim ele elevou o tom. Só que ao elevar o tom, esse tom golpista, isso levou a uma resposta institucional mais séria do que simplesmente notas de repúdio. Então o Senado cancelou as sessões, o que leva a uma paralisação da agenda do governo. O Lira fez uma declaração ainda meio, não, olha, mas um pouco mais preocupante, né?
Porque ele disse que ia praticar crime de responsabilidade, porque ele disse que queria uma ruptura institucional, porque foi um discurso golpista, né? Ao mesmo tempo, ele faz esse discurso golpista não tendo o apoio dos militares. Os três líderes das Forças Armadas, quando o Pazuello não foi punido, eles pediram demissão ao mesmo tempo. O que mostra que há uma fratura, né? Não existe uma unidade dos militares em torno dessa patuscada do Bolsonaro de golpe, de autogolpe, né? Não existe. Ele não tem esses militares. O que é que ele tem, na verdade? Ele tem uma fração muito grande, talvez 30%, das polícias, né? Quando houve uma greve aqui no Ceará, que foi, na verdade, um motim de policiais, que o Cid parou no peito, né? Levou 2 tiros no peito, mas conseguiu interromper o negócio, devido a uma atuação enérgica, né? Aquilo era um ensaio para uma tentativa de golpe através das polícias, né? Que tem uma situação muito radicalizada. E o que é estranho, porque o Bolsonaro não tem nenhum projeto, nenhuma proposta para as polícias. O que ele tem é uma penetração por meio de grupos milicianos, né? É porque já está mais do que claro que existem relações estreitas entre a família Bolsonaro e grupos de milicianos, né? Eu não preciso nem perder meu tempo aqui explicando para vocês do que é que isso se trata. Inclusive, os que participaram desse motim foram exemplarmente punidos, menos o miliciano que é deputado, né? Que foi um dos que organizou o negócio, né? Ele ainda está por aí fazendo discurso pró-Bolsonaro, apesar de que tentou se descolar dele na última eleição, né? Mas continua sendo uma figura miliciana, um inimigo dos Ferreiras Gomes, etc. Mas eles foram punidos, né? E o Dória afastou e entregou para a corregedoria um coronel que, ferindo o Estatuto Militar, estava não só fazendo propaganda ao Bolsonaro, mas pregando o golpe, né? E aconteceram em alguns estados que simplesmente os governadores não deram folga para a polícia. Eles queriam vir para o negócio, só que como não teve folga, eles iam levar a falta, eles sabiam que iam se lascar e que seriam punidos, né? Não vieram. Não houve essa participação intensa de policiais. Pelo contrário, a polícia do Distrito Federal teve dificuldade lá para conter os manifestantes que tiveram que tomar gás de pimenta nos olhos, né? Spray de pimenta. E isso foi um fracasso. Não foi uma demonstração de força, que ainda assim ele dobrou de novo a aposta, e as instituições reagem. E a base dele mais radicalizada se sente abandonada, porque vê que isso é só um discurso, que isso não vai levar a nada. Eles estão se prejudicando à toa, como aquele tal de Zé Trovão. A mesma coisa aconteceu com o Sérgio Reis, né? Essa base foi abandonada, né? E eles querem que aconteça alguma coisa, né? E eles não foram para lá à toa. Em algum momento você tem que devolver, fazer alguma entrega, né? Do contrário, simplesmente a pessoa vai entender que aquilo é uma conversa, né? Que não tem sequer um plano, uma coisa arquitetada. A gente vai fazer isso, que vai dar nisso e aí eu vou dar um golpe. Não, tem essa coisa, né? De ir forçando as instituições. E o Dória falou abertamente em impeachment, o PSDB começa a se movimentar. E como esse discurso golpista foi finalmente longe demais, começou-se a pensar de fato no impedimento, né? O impeachment do presidente, o que faz com que ele se acovarde e volte atrás nas declarações que deu, né? E se ele abandona essa retórica golpista para se manter no governo, ele agora é abandonado por essa base radicalizada. Porque a gente percebe que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. O bolsonarismo, ele tem a ver com uma série de ideias muito reacionárias
e muito enraizadas na cultura brasileira, do qual o Bolsonaro é um representante típico. Mas ele não é a pessoa que fomentou, que criou isso aí. Obviamente, quem botou na cabeça dele essa história de golpe, que deveria fazer um golpe, é o Olavo, né? Que ninguém sabe se está vivo, ninguém sabe se está morto, e que veio se tratar de câncer aqui no SUS, né? Piada pronta. De qualquer sorte, né? A estratégia olavista, né, não deu certo. Ele agora faz um discurso comunista, né? Conciliador com relação à China. Ele está sendo sangrado diariamente pelo Jornal Nacional, ele está sendo sangrado diariamente pela CPI, né, que aponta, já está certo, né, ele prevaricou. E esse crime, os crimes de responsabilidade, na hora que ele deixar de ser presidente, eles acabam. Porque eles não são crime mesmo, né? Eles não estão lá tipificados no Código Penal. Ele responde com o impeachment, a perda do cargo e a perda dos direitos políticos. Só que os crimes que ele tiver cometido, né, crimes comuns, na hora que ele perde a prerrogativa de foro, ele vai ser processado e vai ser preso, né? Especialmente depois dessa pataquada toda com o Supremo, né? A Polícia Federal é uma polícia que tem muito bolsonarismo, mas não está tão radicalizada. E lembrando que a polícia não é do executivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela obedece às determinações do judiciário. O executivo é que manda as verbas, né? Através do ministro da... Qual é o nome do ministro, meu Deus? Eu esqueci qual dos ministros, né? Mas ele é o que paga a Polícia Federal. É que as verbas vêm do Executivo e ela faz parte do Poder Executivo, mas responde ao Poder Judiciário, né? Um delegado, ele vai prender alguém porque um juiz expediu um mandato de prisão. O Bolsonaro não pode mandar prender ninguém dentro de um esquema constitucional. Quem manda prender alguém é um juiz, né? Quem manda alguém investigar, a polícia investigar, é o Ministério Público. E a PGR começou a agir, não diretamente contra o Bolsonaro, mas contra os filhos dele, né? Então, a investigação de enriquecimento ilícito, de peculato, de rachadinha contra o Flávio Bolsonaro está indo a todo vapor. Já chegaram, inclusive, no 04, né? Que tem envolvimento com as maracutaias do Ministério da Saúde. Então, isso leva a um enfraquecimento muito grande dele, né? A estratégia de enfrentamento à pandemia, né? Quase tudo é desastroso, né? Quase tudo é ruinoso. E aí você tem um cenário... Ele não tem partido. Ele tem um índice de rejeição que já beira os 65%, né? Vendo ali a margem de erro. O índice de aprovação dele é baixíssimo e em algumas pesquisas o Lula ganha no primeiro turno. Obviamente, ainda tem muita água para rolar, né? O Ciro, ele está com uma campanha muito boa. Ele agora está tomando decisões acertadas. O Lula tem feito o que ele sempre faz. Ele está muito caladinho, articulando politicamente e fazendo desarticulações, né? Ele está costurando ali, né? Ele não é uma figura assim midiática como o Bolsonaro, como os filhos dele, né? E mais, o judiciário está atacando frontalmente as redes de fake news do YouTube, etc. Então essa galera vem sendo presa, desmonetizada. O Sleep Giants mostrou uma resposta muito interessante aos representantes do bolsonarismo, né? E há reações de toda parte, de toda ordem, né? E essa base de sustentação não é o bastante para ele dar um golpe. Os empresários, né, se uniram para se opor a esse discurso e o presidente da Caixa, né, que é um lambe-botas, ele fez uma chantagem, né? Porque ao mesmo tempo que o Guedes está tomando medidas de contenção de gastos, ele está soltando dinheiro. Então, o Guedes achava que ia vender tudo.
E ele não conseguiu fazer essa entrega, né? E aí o que acontece? As declarações do Bolsonaro também levam a insegurança com relação a investimentos. Ninguém vai querer investir no Brasil com essa presepada, podendo ter um golpe, né? Ele não tem apoio internacional. Quando houve o golpe de 64, havia uma conjuntura geopolítica que fazia com que os Estados Unidos apoiassem golpes em toda a América Latina. Havia um apoio, né? E o Bolsonaro tem um alinhamento ideológico explícito, né? Trump, I love you, com o Trump. E por mais que o Joe Biden queira manter a vassalagem, o servilismo do Bolsonaro, ele compreende o que é que a quem ele é fiel. E o Bolsonaro faz declarações absurdas sobre a eleição norte-americana, ele tenta emular o Trump, né? Só que, para nossa sorte, talvez para aplacar a minha insônia, o Bolsonaro ele é incompetente, inclusive, para dar um golpe. Né? Ele não consegue. Ele gostaria. A única maneira dele não sair preso desse governo é ele se matar ou ele forjar um acordo para conseguir sair dali com os filhos que não sejam presos e ele ficando calado pro resto da vida. Né? Mas, de outra sorte, né, ele é completamente inviável eleitoralmente. Ele está completamente desidratado, apesar de ele estar em campanha do momento que ele entrou até agora. E é uma campanha que não tem dado certo, né? Porque os dados objetivos da realidade são muito ruins. E aí, o que acontece, né? O judiciário brasileiro é bom? Não. O judiciário brasileiro é caro, é venal, é lento e é ruim. O judiciário brasileiro está fazendo lawfare contra o Bolsonaro? Está. A grande questão é que isso virou uma trincheira. É uma coisa ruim e errada que eles estão fazendo, mas é a única trincheira para segurar o maluco. Né? Assim como não foi bom o lawfare com relação ao Lula, né? Independente do Lula ser culpado ou inocente, o processo que foi feito contra ele, né, aquilo que o Moro fez, foi repleto de ilegalidades e, obviamente, foi feito para tirá-lo do pleito. Né? Bolsonaro poderia ter sido tirado do pleito devido à acusação de racismo e o Supremo permitiu que ele continuasse. Né? Ele poderia ter sido tirado do pleito, não foi tirado por esse mesmo Supremo que ele ataca. Né? E eu acho que chegou a um limite. Né? Agora, ou ele negocia uma saída, porque ele vai perder, assim... vamos dar o golpe, vamos dar o golpe, vamos dar o golpe. Uma hora você tem que dizer assim, tá, beleza, vai lá, vai, tenta, faz uma cartelada, dá o golpe, faz alguma coisa, né? Até quem é bolsonarista, até quem tá cego de ódio, até quem tá cego ideologicamente, até quem... Vai dizer, tá, cara, e aí? Cadê o golpe? Né? A contradição é muito flagrante. Então, esse recuo do Bolsonaro, né, é uma demonstração de fraqueza. Tudo que aconteceu até agora foi uma demonstração de fraqueza. Né? É tudo basófia. Né? É tudo falastronice. Né? Então, eu não acredito mais que vai haver... precisa haver uma imensa reviravolta. A economia está muito ruim. Não tem mais auxílio emergencial. Os preços, a inflação está aumentando, o PIB está negativo. A reação dos outros poderes, né, o assustou. Porque, assim, se ele perder o Centrão, ele é deposto no outro dia. Porque o Arthur Lira escolhe, né, assim, desses 114 processos de impeachment aqui, qual que eu vou botar para frente? Esse. Pronto. Né? E aí é o fim. Né? E aí eu acho, inclusive, que aquilo que o meu conterrâneo, Ciro, falou, né, de que quem vai para o segundo turno é o Ciro ou o Lula, é muito provável que aconteça. Muito provável que aconteça, né? Porque agora o Bolsonaro ou vai baixar o tom, ele recuou com relação à China, recuou com relação aos caminhoneiros, recuou com relação ao próprio golpe, com relação aos ataques ao STF, né? Porque em seguida a movimentação em Brasília foi muito intensa de, e aí, vamos fazer o que com esse cara? Ele fica, ele sai, como é que é? Né? E ele não tem o exército.
Ah, ele é o comandante em chefe do exército, não sei o quê. Não é. O meu exército, que absurdo, não é. Né? Então, o 7 de setembro foi um fracasso. Eu acho muito difícil, depois disso, que o Bolsonaro consiga de fato articular qualquer coisa parecida com um golpe. Se ele o fizer, vai ser uma quartelada e ele vai ser preso ou morto. Né? O destino dele é a cadeia. O destino dele, assim como dos filhos, né, é a cadeia. Por quê? O Bolsonaro é um Cunha 2.0. O Cunha era um cara que, enquanto estava nas sombras, enquanto estava rastejando na lama do Congresso, ele estava se refestelando. Ele estava engordando, ficando rico, roubando e tal. Na hora que ele é colocado no spotlight, todo mundo tá vendo. Tá, mas quem é esse cara? Onde foi que ele sabe? O que é que ele fez? O que é que ele faz? Ele é esquadrinhado. E o poder dessas pessoas está em estar na sombra. O enriquecimento ilícito do Bolsonaro depende de estar lá quietinho, fazendo nada, tirando o salário dos funcionários, né? Se articulando com a família, fazendo do mandato esse roubo besta, né? Que é rachadinho. Nossa, isso é um roubo primário, assim, né? Mas quando essas pessoas vão para o primeiro plano, isso não pode mais acontecer. E é muito provável que ele tivesse roubando gasolina enquanto presidente. Mas que é um absurdo. Absurdo, absurdo. Tanto é que ele botou 100 anos de sigilo das contas, fez de tudo para que não houvessem possibilidade de checar as coisas e nada adiantou. Nada adiantou. Né? E para os meus irmãos da sinagoga que ainda apoiavam Bolsonaro, apesar de eu ter dito desde o começo que ele era um nazista, tirou foto com uma nazista, neta de um ministro de Hitler. Sorridente, bonitão. E vocês sabem, meus irmãos, que se numa mesa tem 4 nazistas e você se senta nela, agora tem 5. Né? Ou como diz a outra versão, se tem 4 pessoas numa mesa e um nazista se senta e os 4 não se levantam, então tem 5 nazistas. Né? Então, se vocês, meus irmãos, que receberam uma vergonha, o Bolsonaro lá em São Paulo, né? Na, na Hebraica e tal, abraçadinho com uma neonazista. Repensem, né? Shalom para vocês.